Henrique Avancini, os dopados e a hipocrisia generalizada. É disso que vamos falar hoje, nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu não vou estar tendo um posicionamento, nem a favor de um, nem contra o outro. Não vou entrar no mérito se isso é certo, se é errado, se é ético, se é antiético, se isso infringe algumas leis ou não. E sim, esperei a poeira baixar, depois desses dias de polêmica nos canais de ciclismo, nas páginas e até na televisão. E venho fazer uma análise desse quadro social que, embora esteja nichado no ciclismo, fala muito das características da nossa sociedade. E baseado nisso, quero levantar alguns pontos para promover, para provocar algumas reflexões. Vem comigo. Todos nós sabemos que o Brasil é um país carente de heróis. E quando olhamos para a TV, para os cinemas, Hollywood criou essa perspectiva dos heróis americanos. Filmes de guerras de terrorismo, tanto na América quanto fora da América, e soldados americanos trabalhando para exterminar o perigo. Filmes de asteroides gigantescos vindo em direção à Terra, e a NASA e as forças de inteligência dos Estados Unidos criando mecanismos ali para estar salvando a humanidade. A cultura dos heróis que está no cinema e que entra na nossa casa toda vez que acessamos a Netflix ou alguma plataforma de filme é algo que se tornou inconsciente na humanidade. E quando olhamos para o Brasil, não encontramos ninguém e nos apegamos aos heróis do esporte. Temos ídolos, ícones e heróis no esporte. Temos a capacidade de dizer que as pessoas que se destacaram em determinados esportes são heróis nacionais. Heróis nacionais? Como assim? Simplesmente porque a mídia, ela valoriza determinado esporte, porque existem empresas e marcas estampadas na camisa, na faixa, no tênis, no quadro da bicicleta, na roupa do esportista, propaganda, marketing, publicidade e muita grana envolvida. Isso faz dessas pessoas heróis nacionais. Uma professora que salva alunos de ataques dentro da escola e morre ali. Um bombeiro que esvazia um prédio em chama, salvando inúmeras vidas, não é um herói porque não tem estampado no seu uniforme marcas, símbolos, logos de empresas, não tem mídia e não tem patrocínio ali. O que forma um herói são as empresas, são as publicidades, são os logos, são as mídias, e não o próprio ato em si. O ato de heroísmo foi completamente distorcido na nossa sociedade. É óbvio que quando um atleta brasileiro ele se destaca a nível mundial, os olhares de fora passam a olhar aqui para dentro do país procurando outros potenciais, e investimentos são feitos, criando até a possibilidade de crianças de periferia ter o futuro transformado, ficarem longe das drogas e do crime. Mas esse tipo de realidade aqui no Brasil não é uma transformação latente, e quase que não há nenhum tipo de investimento nos esportes. E o Avancini é um cara que construiu o seu nome e a sua história dentro do ciclismo MTB, mas ele não é um herói. Talvez seja uma pessoa para ser admirada, em quem você se inspire pela sua disciplina, pelo seu foco, pela sua regularidade, pela sua força de vontade e etc. Ou talvez você nem precise se inspirar nele. Particularmente, eu não vejo nenhum atleta como herói ou como uma inspiração, até porque dentro de mim não repercute essa veia da competitividade. Além disso, esse negócio de nacionalismo nunca foi algo que eu consegui entender direito. Aqui na cidade onde eu moro,
existe o Jornal de Valinhos, e eles sempre exaltam um valiense quando em alguma área social ele conseguiu superar outras pessoas de algumas cidades vizinhas. E eu preciso ter orgulho de um valiense porque ele conseguiu derrotar pessoas de outras regionalidades? Preciso torcer para a derrota de outras pessoas que moram em outras cidades simplesmente para a pessoa que mora e que nasceu na mesma cidade que eu fui criado vença? Eu não consigo ver muito sentido nisso, nem a nível regional, nem a nível estadual e nem a nível continental. Mas a nossa cultura é assim: se amanhã inventarem um esporte de cuspe à distância e um brasileiro ganhar, ele simplesmente vira um herói nacional porque ele cuspiu mais longe do que um holandês, do que um italiano, do que principalmente um argentino. E aí vamos admirar, vamos ovacionar o cara que tem uma potência na saliva. Vamos entrar especificamente agora na questão da polêmica. Tudo isso se deu porque uma figura pública se deparou com uma realidade que já é corriqueira, que muitos passam por isso todos os dias. Falam, reclamam, denunciam e ninguém dá ouvidos, sempre ignoram, omitem. Agora que um famoso sentiu, todos sentem as dores dele. Viram advogados, compram a briga e se tornam cães ferozes, rosnando em sua coleira, prontos para atacar qualquer um que tentar ferir a opinião desse ídolo. Todo mundo quer ter voz e se posicionar nesses momentos. Ninguém tem cara e nem peito de abordar esses assuntos nas suas mídias sociais quando a poeira está baixa e quando não tem nenhuma figura pública, nenhum artista expondo esses fatos. Por quê? Porque é muito mais fácil ser eco do que ser voz. Um exemplo clássico disso: o racismo e o preconceito é algo institucionalizado no nosso país. Se você abrir a porta da sua casa e virar a esquina, ali vai estar acontecendo um desses dois atos. Está por todos os lados, o tempo todo, na frente do nosso nariz. Mas ninguém se posiciona, ninguém fala absolutamente nada. E quando acontece alguma polêmica a nível nacional, pública, com algum artista, com algum figurão, todas as pessoas surgem das cinzas, saem do bueiro, cheios de análises, posicionamentos éticos, morais, politicamente corretos e por aí vai. Isso para mim é surfar na onda dos assuntos que estão em alta. Posicionamento de verdade tem aquelas pessoas que já tratam disso antes mesmo de se tornar uma polêmica a nível nacional. E se amanhã surgir alguma outra polêmica dentro da sociedade ou dentro do nicho ciclismo, todo mundo vai virar especialista, vai fazer análises, vai sair em defesa, vai ser moralista e politicamente correto. E repare só, quando a poeira realmente baixar, quando colocarem uma pedra em cima desse assunto, a todas as pessoas que estão se posicionando nunca mais vão tocar no assunto. Doping no esporte. Eu acredito que o esporte deve ser limpo sim. Até porque substâncias químicas deixam a competição desigual. Isso é nítido, isso é claro. Um cara que se dedica em treinos, alimentação, sono, descanso, controle mental, emocional, merece competir com outras pessoas que tenham construído o seu aporte competitivo dentro da mesma dinâmica. Porque se ele competir com pessoas que utilizaram esteroides, anabolizantes e substâncias que aumentam o aporte muscular, o seu tempo de recuperação ali entre as corridas, entre os intervalos ali é muito menor, então a pessoa que não utilizou precisa de mais tempo de recuperação, e só aí ela já tem uma desvantagem. A pessoa que está utilizando essa substância, ela tem mais energia, mais resistência devido à capacidade de oxigenação do sangue. Isso vai criar um disparate entre os competidores. É óbvio que não é só tomar, né? Porque se a pessoa só tomar e não treinar, esse tipo de substância não vai fazer o menor efeito, e a pessoa que simplesmente treina limpo, ela vai ganhar de lavada desses competidores. Mas a pessoa que não toma competindo com a pessoa que toma é a mesma coisa que você entrar para jogar um jogo de uma partida de futebol, é 11 contra 5. A derrota é basicamente certa. No profissional, eu sei que é difícil existir essas coisas devido à
forte fiscalização que tem ali, né, para que não aconteça esse tipo de escândalo, até para não enfraquecer as estruturas organizacionais ali dos eventos. Mas no amador isso é mato, porque não tem fiscalização. Geralmente as provas são feitas às pressas, sem muitos patrocinadores, né, e você tá pagando ali um doping para estar estimulando você treinar limpo, sai caro para a organização, então acaba meio que afastando até os competidores, porque isso aumenta até o valor da inscrição e por aí vai. Mas assim, vivemos numa cultura que ela é carente de heróis, e as pessoas tentam chegar no topo pelo caminho mais rápido e mais fácil. E quando elas conseguem chegar, às vezes no nível profissional, se utilizando de aparatos e substâncias químicas nas provas amadores, que vão dar um destaque para ela ali, né? Quando ela chegar no nível profissional e ela for impedida de estar usando esse tipo de substância, ela simplesmente não vai conseguir manter o seu nível de competição, porque sem as substâncias ela não vai conseguir manter o seu alto nível. Existe um uso aceitável e ilícito de esteroide na vida das pessoas. Os esteroides anabolizantes, eles foram criados primariamente para uso clínico e veterinário, e cada um foi elaborado para um fim específico: reconstrução de tecido, aumentar a massa óssea em caso de osteoporose, proteção contra Alzheimer e uma série de outras debilidades e doenças presentes na vida do homem e de alguns animais. E para o seu espanto, existem crianças e idosos com prescrição médica utilizando esteroides anabolizantes para algum fim medicinal, tentando fazer a reversão de algum quadro negativo. Eu mesmo já fiz uso de esteroide anabolizante para reposição hormonal, prescrito por uma endocrinologista. Fiz o exame de sangue e ela detectou que o meu nível de testosterona estava muito baixo. O normal, dentro de uma tabela ali, baseado na idade, dentro da minha idade é mais ou menos assim, de 250 a 850 nanogramas por decilitro de esteroide no sangue, e a minha estava basicamente perto dos 250. Aí o que ela fez? Ela conversou comigo, passou essa possibilidade de estar fazendo essa reposição para que ela estivesse chegando próximo dos 800, que era o normal para minha idade. Ela fez a receita, levei num laboratório, lá produziram com toda a regularização dos órgãos competentes, e aí eu comecei a ingerir um comprimido por dia, toda manhã, fazendo exames de 3 em 3 meses para controle de possíveis colaterais. E existem inúmeros homens com mais de 40, de 50 e de 60 anos que, através de exames médicos clínicos, exames de sangue indicados por um endocrinologista, fazem reposição hormonal com esteroides anabolizantes. E você que é chucrão, talvez precise fazer essa reposição hoje ou futuramente. Sabe o que a baixa testosterona no sangue do homem faz com ele? O que isso causa? Cansaço constante, diminuição da força, problemas com a memória, riscos de diabetes e por aí vai, só para você ter uma noção, uma ideia. E aí, quando você faz a reposição hormonal através de esteroides, assistido por um profissional, você consegue estar revertendo todo esse quadro. E aí você chega na constatação que os esteroides anabolizantes, quando utilizados da maneira certa, eles são benéficos à saúde. Quando que o esteroide anabolizante é inaceitável e perigoso para a saúde? Quando ele é adquirido no mercado negro, geralmente sem saber a procedência, sem uma prescrição médica e para fins estéticos ou de performance. Lembra da tabelinha que eu mencionei anteriormente, que baseado na minha idade, o normal de nanograma por decilitro é entre 250 a 850. Quando a pessoa ela faz o uso baseado em performance ou em estética, ela precisa fazer uma administração suprafisiológica. Então não vai ficar ali entre os 250 e 800, vai lá para 1.500, 2.000, 3.000. Isso vai fazer com que o corpo da pessoa ganhe massa muscular, resistência e tudo aquilo que já sabemos que leva a pessoa a ter uma performance incrível e surreal. Melhora no esporte, mas a sua saúde vai pro ralo conforme o uso for contínuo e se estender ao longo da sua vida.
porque ela vai se tornar dependente daquilo. E não é uma dependência química, tipo uma pessoa que utiliza drogas que se vendem em biqueira, sabe essas coisas? Quando a pessoa está sem abstinência, que ela fica louca, ela fica pirada. Não tem isso. É uma dependência psicológica, emocional. Porque quando ela olha para o espelho, quando ela olha para os seus números, ela sabe que não vai conseguir alcançar os mesmos resultados que ela alcançou sem aquela substância. E aí, fisicamente, o que acontece? Gordura no fígado, sistema nervoso desestabilizado, coração inchado, depressão, ansiedades, doenças crônicas, trombose e por aí vai. Hipocrisia. Sim, hipocrisia. Por quê? Porque fora do esporte, sem fins competitivos, existem pessoas que se dopam para conseguir cons no Strava, para se destacar ali no pelotão que ele curte pedalar nos finais de semana, na semana, e tem muita gente falando que isso é burrice, que isso é idiotice, que isso afasta as pessoas do esporte, que isso mancha a imagem dos ciclistas e do ciclismo. Mas será? Na minha opinião, baseado no que eu vejo, o que afasta as pessoas do ciclismo, se a gente colocar no papel, esteroide não representa nem 0,01%. Até porque quem usa tem vergonha de falar, tem vergonha de mencionar e simplesmente faz às escuras. Pode ter certeza que você talvez conviva com pessoas que usam e você nem sabe disso. Sabe o que afasta as pessoas do ciclismo? É a elitização do esporte, é as exigências mercadológicas, é a toxicidade da ostentação. E sempre quando eu faço essas análises, a maioria das pessoas que discordam diz o seguinte: o dinheiro da pessoa, ela gasta com o que ela quer, ela trabalhou para isso, então ela tem o direito de consumir o que ela quer. Você não tem que dar opinião, você não tem que dar pitaco, a vida é dela. Se você discorda, faça diferente, você não dê opinião na forma que a pessoa deve gastar o seu dinheiro. E por mais que eu ache nocivo o uso do esteroide anabolizante e não indique que a pessoa faça isso, por que você então está se incomodando com a pessoa que está fazendo a administração da sua vida? A vida é dela, o dinheiro é dela, a saúde é dela. Ela simplesmente quer fazer a utilização de esteroide para se destacar entre seus amigos e também no Strava. Qual a diferença? Deixe ela. Pare de criticar, cuide da sua vida. Eu não estou defendendo o uso, eu estou confrontando você. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que deixaram o ciclismo não foi porque as pessoas estão se drogando, né? Não, a maioria das pessoas que deixaram o ciclismo foi por causa da arrogância, do ambiente tóxico que se transformou esse nicho, que está cada dia mais elitizado. Se uma pessoa compra uma bicicleta barata, o cara que tem a bicicleta mais cara critica, zomba, tira sarro, fica impondo um monte de exigência, fica querendo colocar o cara em apuro, em presepadas e por aí vai. Você quer preservar o ciclismo? Não é eliminando a toxicidade química daquilo que o cara coloca para dentro do seu corpo, é eliminando a toxicidade de pensamento e de emoção. Comece por aí. Esteroides são proibidos por causa das consequências que ela pode causar à saúde pública. Pode congestionar os hospitais, os postos e por aí vai. E aí você fala que tem que inibir mesmo o produto com toda a energia, com toda a força de expressão, mas aí não fala de outros produtos que causam os mesmos problemas na saúde pública, como o cigarro, que é lícito, mas faz mal, como a bebida alcoólica, que mata em trânsito, que causa agressões no lar, refrigerantes que causam inúmeras doenças crônicas no rim, no osso, no intestino, no cérebro, no coração, alimentos enlatados cheios de conservantes, acidulantes, cancerígenos. Por que não falamos dessas coisas? É meio contraditório, não é?